Fala, meus alunos do Mercedes, beleza, galera? E aí, primeirão, tranquilo? Gente, nessa aula vamos ver as forças intermoleculares, ou seja, as forças entre as moléculas, beleza? Lembrando que as ligações químicas, iônica, covalente e metálica, são interações intramoleculares entre elementos dentro de uma mesma molécula. No assunto de hoje, a interação é entre moléculas, beleza? E não dentro da mesma molécula. Sem mais delongas, vamos à nossa aulinha de forças intermoleculares. Vamos lá. Pessoal, quais seriam as forças intermoleculares presentes aí na química? Nós temos então o seguinte, olha só. No estudo das interações entre moléculas, nós podemos ter, os seguintes tipos de interações. Primeiro, a dipolo induzido, que acontece entre moléculas apolares, beleza? Depois, o dipolo permanente, que acontece entre moléculas polares, tranquilo? Pessoal, só um detalhe importante, atenção, atenção. É importante para que você entenda as forças intermoleculares que você assista a minha aula de polaridade, certo? Para determinar se a molécula é polar ou apolar, porque dependendo se ela é polar ou não, a interação intermolecular muda, beleza? Então, tá com dúvidas sobre isso? Vai lá na minha aulinha sobre polaridade, que eu tiro todas as dúvidas em relação a esse assunto. Mas, voltando para a nossa aula de hoje, temos então a dipolo induzido entre moléculas apolares, a dipolo permanente entre moléculas polares, temos a íon dipolo, que é a ligação, a interação, entre compostos iônicos e moléculas polares. E temos também um tipo especial de dipolo permanente, que são as ligações de hidrogênio, em que o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o famoso H-FON. Tranquilo? Vamos agora ver cada tipo de interação dessa em detalhes. Vamos lá. Pessoal, na dipolo induzido, como é que acontece, como é que funciona essa interação? Vamos lá então, olha só. Primeiro, ocorre entre moléculas apolares, tranquilo? Mas de que maneira? Vamos pegar aqui o exemplo do gás cloro, Cl2, Temos aqui uma molécula de Cl2, Cl ligado a Cl, uma ligaçãozinha química, e aí temos em volta de cada átomo, de cada elemento químico, os elétrons não ligantes, os elétrons que sobram na camada de valência e os demais elétrons, beleza? Perceba que nós temos aqui uma distribuição uniforme. Como todos nós sabemos, o cloro tem 7 elétrons na última camada. Tem um elétron aqui compartilhado, um de cada um, sobraram 6 elétrons aqui, tranquilo? Vamos imaginar agora que a gente tem uma outra molécula de cloro. Então tem outra molécula de Cl2. Essa molécula vai interagir com essa molécula. De que maneira? Ela vai se aproximar e nessa aproximação vai ocorrer uma coisa muito interessante. Se liga aí, olha só. Aproximou e aí acontece o quê? Houve uma mudança na distribuição dos elétrons, ou seja, da nuvem eletrônica. Perceba, antes da aproximação, temos uma distribuição uniforme aqui dos elétrons e na aproximação, perceba que aproximou, essa nuvem foi distorcida. Temos mais elétrons de um lado e menos do outro. E aí, pessoal, acontece o quê? Onde nós temos mais elétrons, nós temos uma carga parcial, essa letrinha aqui é a letra sigma, uma carga parcial negativa. Onde nós temos menos elétrons, tem uma carga parcial positiva. A mesma coisa acontecendo do outro lado. E aí, como nós temos aqui uma carga positiva parcial e uma carga negativa, ocorre uma atração entre esses polos. E essas setinhas representam essa interação dipolo induzido. Mas perceba uma coisa, por que o nome é dipolo induzido? Porque essas cargas parciais, ou seja, esses polos negativos e positivos, não estavam anteriormente na molécula. Surgiram após a interação. Então perceba, voltando aqui, nós tínhamos isso aqui, certo? Perceba, não tem nenhum polo aqui e nenhum polo aqui. O polo foi induzido pela aproximação, certo? E aí, nessa aproximação, houve uma distorção da nuvem eletrônica e aí sim, passamos a ter, então, cargas parciais, polos, beleza? Por isso que o nome é dipolo induzido, beleza? A indução ocorre pela aproximação entre moléculas apolares através da distorção da nuvem eletrônica. Tranquilo? Vamos nós! Agora temos a dipolo permanente. Pessoal, qual seria a diferença, Perceba aqui o nome permanente e no outro era induzido, ou seja, eu não tinha o polo anteriormente, apareceu depois da aproximação. Aqui nesse caso, permanente dá a ideia que eu já tenho esse polo, Então, essa é a ideia. Temos então aqui, moléculas polares, característica da interação dipolo permanente,
E aí HCl, por exemplo, né, que é uma molécula polar. Por quê? Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio. Tranquilo? Vamos lá então. Temos aqui o HCl. E aí, nesse caso, perceba que nós temos aqui 6 elétrons sobrando no cloro e nenhum sobrando no hidrogênio. Portanto, temos aqui um vetor momento dipolar resultante diferente de zero, o que faz a molécula ser polar. Beleza? Olha lá, momento dipolar resultante diferente de zero, molécula polar. Mais uma vez, galera, se você tem dúvidas sobre polaridade, assista a minha aulinha lá, beleza? Bom, temos o que então? Esse cloro vai puxar esse par de elétrons para perto dele e o hidrogênio, obviamente, vai ter esse par de elétrons longe dele. E aí, nós temos aqui na molécula de HCl, já na molécula, uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Perceba que eu já tenho essas cargas sem precisar da aproximação de outra molécula. Porém, quando eu tenho outra molécula, ocorre a aproximação das duas, e aí temos aqui a parte positiva interagindo com a parte negativa, e essas setinhas aqui representa a interação entre essas duas moléculas polares, ou seja, o dipolo permanente. Tranquilo? Vamos nós. Temos também, pessoal, a ligação de hidrogênio, que na verdade é um tipo especial de interação dipolo permanente. Ocorre com HFON, hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, beleza? De que maneira? Água, exemplo clássico, né, da ligação de hidrogênio, que também é conhecida como ponte de hidrogênio. Então aqui temos aqui a geometria angular da molécula de água. Temos aqui né, o momento dipolar resultante entre o O e esse hidrogênio, e entre o O e esse outro hidrogênio, ou seja, essa molécula é polar, beleza? Momento dipolar resultante diferente de zero. Portanto, temos aqui o O como sendo, né, o polo negativo e o hidrogênio o polo positivo. Então, se eu tenho uma outra molécula de água, eu vou ter uma interação entre quem? Entre o polo negativo do oxigênio e o polo positivo do hidrogênio. Percebeu aqui? Então, esse mais interage com esse menos. Essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. Pessoal, por que existe essa subdivisão, vamos dizer assim, no dipolo permanente? Porque essa ligação de hidrogênio ela é mais intensa, ela é mais forte do que as demais ligações de polo permanente. Por isso, merece um tratamento especial, ok? Belezinha? Vamos nós. Temos aqui, pessoal, a interação íon-dipolo, ou seja, um íon, um composto iônico, interagindo com um composto dipolo, né, permanente, ou seja, uma substância polar. Como é que funciona? Né? Um composto iônico com moléculas polares. Teremos então NaCl, o composto iônico mais famoso de todos, o cloreto de sódio, e esse cara, em presença de água, sofre um processo conhecido como dissociação iônica, liberando Na+, e Cl-. Esse aqui, galera, Na+, Cl- aquoso, beleza? E o S de sólido. Bom, como esse Na e esse Cl estão na água, como é que vai ser a interação desses íons com as moléculas de água? Vamos lá. Olha só, temos aqui o íon Na+, certo? Pessoal, repare, ele é o polo positivo, beleza? Ele vai interagir com a água de que maneira? Vai interagir com o polo negativo da água. Então, se eu colocar esse cara na água, né, esse íon em meio aquoso, as moléculas de água serão atraídas para ele, né? Vão interagir com ele pela parte negativa do oxigênio, interagindo com o Na, que é positivo. Tranquilo? Isso aqui recebe o nome de um processo chamado solvatação, né? Água solvatada, essa água interagindo com esse íon. Da mesma maneira, se nós pegarmos aqui o íon cloro negativo, vai interagir com a parte positiva da água, beleza? Então teremos, olha lá, a água interagindo com esse cloro pela parte positiva, o sigma mais aqui, interagindo com o menos. Então essa é uma interação íon-dipolo, tranquilo? Bom, intensidade das forças. Pessoal, olha só, muita atenção aqui, isso é muito cobrado nos vestibulares, né? A intensidade das forças, qual é a mais forte, qual é a mais fraca, e principalmente a relação dessa intensidade com o ponto de ebulição da substância, ebulição e fusão também, certo? Então tem uma relação íntima aqui entre a intensidade da força e o ponto de ebulição. Vamos ver, olha só, a mais fraquinha de todas, né? Seria qual, né? Vamos ver aqui, Pessoal, a força, a interação mais fraquinha, dipolo induzido, beleza? Depois dela, temos a dipolo permanente. Depois, a ligação de hidrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio é um tipo especial de dipolo permanente.
E por último, a íon dipolo, ou seja, a força cresce, certo? Para a direita, da dipolo induzido para o íon dipolo. Tranquilidade? Bom, uma coisa interessante sobre essa ordem crescente na intensidade das forças é que o ponto de ebulição também segue essa orientação. Cresce à medida que aumenta a força intermolecular. Beleza, galera? Então, à medida que a força intermolecular vai aumentando, também aumenta o ponto de ebulição. Então, uma substância que seja formada por ter uma interação, né, de ligação de hidrogênio, certo? Se tiver o mesmo tamanho de uma molécula que tem uma interação dipolo induzido, o ponto de ebulição desse cara será maior do que esse aqui. Tranquilo? Bom, exemplo, H2, né? Gás hidrogênio, molécula apolar, ou seja, uma interação do tipo dipolo induzido. Ponto de ebulição, menos 252,9 graus Celsius. Vamos pegar uma outra aqui, pessoal. HCl, acabamos de ver aqui, né? HCl, molécula polar, portanto, uma interação do tipo de polo permanente. Logo, seu ponto de ebulição é maior, menos 85,05. Temos também a água, que é o tipo de ligação de hidrogênio, lembra? E nesse caso, o ponto de ebulição é 100 graus. Perceba que o dipolo induzido tem um ponto de ebulição menor, o dipolo permanente maior e a água maior ainda, né? Acima, né, da ligação dipolo permanente. Tranquilo? Pessoal, então, vamos aqui fazer um resuminho de como é que seria essa análise do ponto de ebulição das substâncias. Então, temos aqui o ponto de ebulição, e esse ponto de ebulição vai obedecer a dois critérios, certo? O tipo de interação, beleza? E o tamanho da molécula, que é dado pela massa molecular. Então, o que nós teremos aqui? Quanto mais forte for a interação, maior é o ponto de ebulição. Aqui eu botei ponte, né? Ponto de ebulição, tá, galera? Não é ponte, não. Ponto de ebulição, beleza? E quanto maior for a molécula, maior é o ponto de ebulição. Agora sim, beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte. E se uma molécula tiver tamanhos diferentes e interações diferentes? Como é que você vai fazer essa análise? Bom, se tem a mesma massa, se tem o mesmo tamanho, prevalece a interação mais forte. Se tem a mesma interação, prevalece a molécula maior, beleza? Então, mesma massa, empatou na massa. Você vai ver a interação. A que for mais forte, prevalece. Se a interação for a mesma, a molécula maior, a que tem a maior massa molecular, prevalece. Galera, chegamos no final da nossa aulinha sobre interações moleculares. Espero que vocês tenham aproveitado. Pintou dúvida? Assiste de novo, mais uma vez. Reassiste, dá pausa e anota. Pergunta alguma coisa, comenta aí no canal que eu dou uma forcinha para vocês. Beleza? Até quinta-feira, o dia da nossa provinha. Quinta-feira é dia de maldade. Estudem, estudem. Fui!